Você já percebeu como uma única opinião pode mudar completamente o rumo do seu dia? Basta uma mensagem não respondida, um elogio que você esperava e até hoje não veio, uma crítica dita sem cuidado, ou até mesmo um olhar diferente de alguém que você ama. E de repente, algo muda dentro de você. Você continua fazendo as mesmas coisas, continua trabalhando, conversando, vivendo, mas por dentro começa uma conversa silenciosa. Você fica se questionando: será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei demais? Será que eu não sou bom o suficiente? Talvez você já tenha vivido algo do tipo. E se viveu, antes de mais nada, eu quero te contar. Fica tranquilo. Você não está sozinho. Eu acredito que uma das maiores prisões da nossa geração não tem grades. Ela não faz barulho. Ela não aparece nas fotografias, mas afeta milhões de pessoas todos os dias. É a necessidade de ser aprovado. Nós aprendemos, sem perceber, a medir o nosso valor através da reação das pessoas. Se elogiam, ficamos bem. Se reconhecem, sorrimos. Se criticam, a nossa segurança desmorona. É como se entregássemos a chave da nossa paz nas mãos de qualquer pessoa que cruzasse o nosso caminho. E sabe qual é o problema disso? As pessoas mudam, as pessoas erram, as pessoas decepcionam, as pessoas enxergam apenas uma parte da nossa história. Então, quando entregamos a nossa identidade a elas, a nossa paz também passa a depender delas. E isso é um peso muito pesado para carregar. Porque talvez você esteja cansado de tentar provar o seu valor. Talvez você esteja vivendo exatamente assim enquanto assiste esse vídeo. E eu espero, de coração, que quando terminarmos essa conversa, você descubra uma liberdade muito maior do que ser aceito por todos. Existe a liberdade de saber quem você é aos olhos de Deus. Durante muito tempo, eu também pensei que precisava provar quem eu era. Eu acreditava que se eu me esforçasse mais, fosse mais competente, mais disponível, mais dedicada, então finalmente as pessoas reconheceriam o meu valor. Então eu comecei a viver tentando merecer aprovação. Talvez você conheça essa sensação. Você diz sim quando queria dizer não. Você aceita responsabilidades que nem eram sua. Você tenta evitar conflitos a qualquer custo. Você tolera desrespeito. Você engole palavras. Você pede até desculpas de coisas que você nem errou. Você vai deixando pequenos pedaços de si pelo caminho, apenas para tentar ser aceito por todos. E isso nunca é o suficiente, porque sempre existe alguém que enxerga apenas o que faltou. Sempre existe alguém que acha que você deveria fazer mais. Sempre existe alguém impossível de agradar. E sabe o que é mais triste? Enquanto você vai tentando conquistar a aprovação de todo mundo, você vai perdendo a única pessoa que precisava olhar no espelho e sentir paz. Você mesmo. Existe uma frase que me marcou profundamente e gostaria que você guardasse isso no coração. Quem vive da aprovação das pessoas também vive com medo da rejeição. Pense nisso por um instante. Quem precisa da aprovação de todo mundo naquilo que faz, inevitavelmente começa a viver com medo de decepcionar alguém. E quando o medo começa a dirigir a nossa vida, deixamos de fazer escolhas por convicção e passamos a fazer escolhas por aceitação. Sem perceber, você deixa de falar, você deixa de decidir, você deixa até de obedecer a Deus com medo de ser rejeitado pelas pessoas. E isso é uma das prisões mais silenciosas que existem, porque ela não aparece por fora. Porque você sorri, você trabalha, você frequenta a igreja, mas por dentro vive se perguntando:
Será que eu falei certo? Será que falei demais? Será que não fui bom o suficiente? E viver assim é extremamente cansativo, porque nunca haverá uma quantidade de elogios suficiente capaz de preencher uma identidade que foi construída sobre a opinião dos outros. Foi quando eu comecei a perceber uma coisa. Mesmo quando as pessoas elogiam, aquele alívio dura pouco. Já reparou? Hoje alguém te diz: você fez um excelente trabalho e você fica feliz. Mas amanhã você sente a necessidade de ouvir aquilo novamente. É como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais você sente. Porque a aprovação nunca foi feita para sustentar a identidade. Ela é passageira. Hoje ela existe, amanhã desaparece. E quando ela desaparece, você sente que perdeu um pedaço de si. Talvez seja por isso que existe tanta gente emocionalmente cansada. Não porque trabalha demais, mas porque fica tentando o tempo todo manter uma imagem para tentar agradar todo mundo. E isso é impossível, porque sempre haverá alguém que não vai compreender as suas intenções. Vai ter alguém que vai interpretar você da maneira errada. Vai ter alguém que vai criticar aquilo que o outro elogiou. E se você fizer tudo certo, ainda assim haverá alguém que vai encontrar um defeito. O problema não é você. O problema é controlar aquilo que nunca deveria controlar, a opinião das pessoas. Talvez enquanto você me escuta, uma frase passe pela sua mente. Mas como eu saio disso? Como eu deixo de depender da aprovação das pessoas se isso parece fazer parte de mim? Essa também foi uma pergunta que eu já fiz. E a resposta veio quando eu comecei a perceber que isso não é novo. A Bíblia já falava sobre isso muito antes de existirem as redes sociais, as curtidas ou comentários. A necessidade de agradar as pessoas sempre acompanhou o coração humano. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 10: Acaso busco eu, agora, a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Eu gosto dessa passagem de Paulo porque ele não começa com uma afirmação, começa com uma pergunta. E elas têm um poder diferente. Elas nos obrigam a olhar para dentro. Então, eu vou repetir essa pergunta, mas de uma outra forma. Quem tem dirigido as suas escolhas? A voz de Deus ou a opinião dos outros? Porque existe uma diferença enorme entre ouvir conselhos e ser escravo de aprovação. Todos nós precisamos aprender, aceitar correções e crescer. Isso faz parte da vida. O problema é quando a opinião das pessoas deixa de ser referência e passa a ser o lugar onde construímos a nossa identidade. E isso é perder a liberdade. E não é isso que Deus quer para nós. Existe uma cena da vida de Jesus que me faz refletir sobre isso. Pense nisto. Jesus acolhia, Jesus curava, Jesus alimentava multidões, Jesus restaurava famílias, Jesus devolvia dignidade às pessoas. E mesmo assim, ele foi chamado de enganador, foi traído, foi rejeitado, foi abandonado por amigos. Agora, reflita comigo: se nem Jesus conseguiu agradar a todos, por que é que nós conseguiremos? Talvez essa seja uma das verdades mais libertadoras que você vai ouvir hoje. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Você foi chamado para ser fiel. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem tenta agradar todo mundo muda de direção conforme muda a plateia. Quem procura ser fiel permanece firme, mesmo quando não tem ninguém para aplaudir. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando merecer amor.
Talvez desde criança você tenha sido ensinada a fazer tudo certo para ser aceito. Talvez os elogios viessem só quando você acertava. E sem perceber, você levou isso para a vida adulta. No trabalho, nos relacionamentos, na igreja, na família. Você faz, você entrega, você se dedica, mas sempre surge aquela pergunta: será que eu estou sendo suficiente? Mas lembre-se, as pessoas mudam. Deus não. Existe uma pergunta que pode revelar onde está firmada a sua identidade. Quando você recebe uma crítica, o que dói mais? A crítica ou o medo de ser aceito? Pensa nisso. Porque quando sabemos que quem somos em Deus, essas opiniões não alteram a nossa identidade. Porque quando sabemos quem somos em Deus, as críticas continuam nos machucando. Nós não nos tornamos insensíveis, mas elas deixam de definir o nosso valor. Deus está te convidando hoje para experimentar algo que há muito tempo você não sente. Você não precisa convencer o mundo que tem valor. A cruz já resolveu essa questão. Quando Cristo entregou a própria vida por você, ele declarou algo que nenhuma crítica pode apagar. Você tem valor. Eu quero terminar deixando uma verdade no seu coração. A sua identidade não está na voz das pessoas, ela está na voz do Criador. E quando essa verdade deixa de estar apenas na mente e passa a habitar no seu coração, você finalmente desfruta da liberdade.